Olá, tudo bem? Para começar, eu já sei que o título do vídeo, por si só, ele vai dar margem a que muita gente leve a sério o que diz o título e não vai assistir o vídeo para verificar se é isso mesmo. Mas deixa assim. O Edson Macedo, ele fez um comentário muito pertinente que eu pretendia abordar, mas achava que ainda era um pouco cedo para isso. Vamos lá. Ele diz assim, ó, Morel, você diz que não tem a intenção de criar uma doutrina, de criar um sistema de crenças, mas por vários comentários dos seus seguidores parece que é exatamente isso que está se criando. Eu não respondo a maior parte dos comentários por falta de tempo, né? Teria que me dedicar inteiramente a isso, mas leio todos os comentários. Sinceramente, não percebi nada que me leve a perceber as coisas como o Edson diz que percebe. Mas se ele percebeu assim, talvez haja algo nesse sentido. Então vou ter que repetir aqui um discurso que aqueles que me acompanham há mais tempo já ouviram antes. Mas como o público se renova sempre, às vezes é inevitável. Quando eu deixei de ser espírita, nunca foi meu objetivo viver sem crenças. Em momento algum disse isso. Minhas críticas sempre foram direcionadas aos sistemas de crenças fechados, aos pacotes de crenças prontos e acabados, ou seja, sistemas que se proponham a ter respostas para tudo e que não permitam ajustes ou acréscimos. Ainda no início do canal Questionando Crenças, eu publiquei um vídeo chamado O Caminho de Volta. E nesse vídeo eu procurei tratar, naquele momento, das diretrizes que norteavam o meu trabalho, né? Eu iria percorrer todo o caminho de volta das crenças, ou seja, repassar pela minha percepção atual todas aquelas crenças que de algum modo, em algum momento da vida eu tinha abraçado, iria então me livrar de toda a crença que fosse inútil ou prejudicial, ou pelo menos potencialmente prejudicial, e ficar com aquilo que fosse proveitoso, que eu considerasse proveitoso. A maior parte das percepções que eu apresento hoje são percepções que eu já tinha mesmo quando era espírita, já tinha há muito tempo. Pouca coisa é novidade. Aliás, é possível, é bem possível, que nada mesmo que eu apresente hoje seja inédito, né? Que outros pensadores ao longo do tempo não tenham captado, trabalhado e externado publicamente. Talvez a interpretação da dimensão física como mais uma dimensão da mente, né? Assim como é o plano astral, que é o plano dos sonhos, né? E mais alguma coisa, mas nada muito diferente do que já é de conhecimento de um grande número de pessoas. Nunca foi e não é meu objetivo criar um sistema de crenças fechado. O que eu faço é apresentar as minhas percepções, apresentar ideias que eu capto ou ideias que eu tenha aprendido ao longo da vida. E se isso se encaixa de alguma forma, isso é mérito das ideias, não meu. Eu não tenho a menor vocação para guru ou para líder. Eu não poderia aspirar a qualquer espécie de liderança, porque sou avesso à hierarquia. Mas a verdade é que o mundo é formado por ideias. A nossa própria percepção do mundo, em grande medida, é uma percepção ideal, né? Ideal de ideia, né? Ou seja, é fortemente influenciada pelas ideias que adotamos. Eu não sei qual foi o tipo de comentário que o Edson leu e que deu ensejo a ele para que ele chegasse a essa conclusão, mas eu espero que ele não esteja se referindo a simples elogios. Eu já disse algumas vezes qual é o meu posicionamento em relação a críticas e a elogios.
mas é absolutamente natural que nós elogiemos alguém quando admiramos esse alguém, ou quando admiramos a sua obra, ou pelo menos parte da sua obra. Isso não quer dizer, a princípio, que quem elogia é um fã ou um seguidor incondicional. Mas vamos tentar olhar para o que eu tenho publicado assim, de uma forma mais global, né? E fazer um esforço para perceber isso como um sistema. Vamos fazer de conta que eu estou criando um sistema. Não há nada de errado com o sistema. Não há nada de errado com o sistema, desde que ele não se torne mais um ismo. Hoje eu não aceito para a minha vida mais nenhum ismo. Sabe aquelas palavras terminadas com ismo? Algumas ideias podem ser muito boas, mas a partir do momento que se tornam um ismo, elas se tornam fechadas e estagnadas, ou seja, não se desenvolve mais e não são adaptáveis à experiência individual. Qualquer ideologia terminada com ismo não é passível de ser adaptada à realidade individual. É o indivíduo que tem que se curvar ao ismo, ao sistema fechado, e se adaptar a ele. E isso eu considero hoje um grande erro. Eu já fui jovem, bem jovenzinho, adolescente, e eu tive dois ídolos na juventude, Leonel Brizola e Raul Seixas. O Ed Mota, mais conhecido como sobrinho do tio Maia, não falando mal do Raul Seixas, puxa vida. Brizola por causa da sua coragem, na época foi governador do Rio Grande do Sul, a partir de 1958, de encampar as empresas de telefonia e energia elétrica, indenizá-las com o valor simbólico de um cruzeiro, criando uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Também pela campanha da legalidade, em 1961, e pelo seu projeto de ensino em turno integral. Os dois primeiros fatores são discutíveis e me causavam mais admiração na época, porque eu era guri, Brizola ali com cigarrinho no canto da boca, metralhadora, para um guri é legal. Mas a proposta de ensino em turno integral eu considero extremamente importante até hoje. Raul Seixas pela originalidade das suas ideias, pela coragem de se expor e por me apresentar uma série de conhecimentos que, na época, na adolescência, eu não suspeitava que existia. É claro que eu estou falando da minha adolescência. Então nós tínhamos o brizolismo, que acabou quando ele morreu, e o PDT nunca mais teve um líder à sua altura. E aqui poderíamos incluir também o lulismo, que é imensamente mais considerável que o petismo. E tínhamos o Raul Seixismo, que englobou um monte de malucos, não só malucos, evidentemente, mas englobou um monte de malucos que copiaram mais o seu exemplo pessoal de beber e se drogar do que a inspiração das suas letras, que permanece muito atual até hoje. E mais recentemente nós tivemos o olavismo, que eu só conheci agora depois da sua morte. Um homem culto e inteligente, sem dúvida alguma, mas que proferia muita bobagem. E tudo o que ele dissesse era defendido com unhas e dentes pelos olavistas. Eu assisti a alguns vídeos seus logo depois que ele morreu, e num desses vídeos eu vi um seguidor seu, um seguidor do Olavo, já de muitos anos, fazendo um comentário num vídeo sobre um erro de interpretação do Olavo de Carvalho a respeito dos instintos. E mesmo que ele tenha se declarado olavista há não sei quantos anos, todo mundo caiu de pau em cima dele porque ele ousou discordar do mestre. Tudo isso para dizer sem morelismo, portanto. Agora, se o meu conteúdo pode ser visto como um sistema, a primeira coisa que nós temos que analisar é se ele é potencialmente prejudicial. Porque a tendência de um seguidor, de um admirador, é abraçar tudo o que é dito. Então, se eu falar muitas coisas interessantes, que são benéficas, ou se não propriamente benéficas, mas pelo menos neutras, mas falar algumas poucas coisas que podem ser prejudiciais,
a tendência é que isso tudo seja abraçado em sua totalidade. E isso certamente é ruim. Eu considero o meu trabalho como entretenimento, em vez de assistir um episódio de uma série de comédia, coisa que eu gosto muito, né? Eu trato de assuntos sérios quase sempre, então na hora da diversão é comédia. Então, em vez de assistir um vídeo de comédia, a pessoa assiste um vídeo do Morel. Mas eu tenho consciência de que algumas coisas que fala são relevantes e podem ser aplicadas na vida individual. Com essas questões eu tenho cuidado e já deixei boas ideias de lado. Frequentemente eu penso em tratar de um determinado tema e me autocensuro previamente por perceber que essas ideias poderiam ser mal interpretadas por alguém e acabar induzindo ao erro. É o caso da magia, é o caso do uso de substâncias, é o caso do ato de abreviar abruptamente a própria vida ou a vida de um ser humano que ainda não veio à luz, né? Esses são temas muito sensíveis que às vezes tem alguém só esperando uma suposta confirmação para colocar em prática. E eu não quero definitivamente ser responsável por essa confirmação, né? Por isso não trato desses temas. No mais, tudo que eu trato aqui, se colocado em prática, é capaz de melhorar a vida de muita gente. Eu recebo relatos frequentes de pessoas que me agradecem pela mudança ocasionada em suas vidas por causa de algumas das minhas ideias expostas. Isso também é apenas a confirmação que as pessoas procuravam, né? Algum ângulo diferente sobre determinado tema que as possibilitasse vencer o remorso, vencer o arrependimento, né? Ou qualquer mal-estar íntimo. Mas sei que estou sujeito, assim como todo mundo que se expõe de alguma forma, né? Sujeito a influenciar pessoas de maneiras diferentes, e a verdade é que isso pode acontecer com qualquer ideia externada por qualquer pessoa. Na internet é possível encontrar qualquer tipo de influência. O único modo de ter certeza de que não se vai influenciar alguém é calando-se e afastando-se da sociedade, né? No caso da internet, afastando-se da internet já é suficiente. Eu aproveito para dizer uma coisa aqui. Quando eu fiz o site Espírito Imortal, que tratava predominantemente de assuntos ligados ao espiritismo, naquele momento eu adotei propositadamente uma linguagem simples, o mais simples possível, uma linguagem que pudesse ser acessível a pessoas de um nível cultural mais baixo, claro, sem desrespeitar a língua portuguesa. Se eu fizesse uso daquela linguagem hoje, eu certamente teria muito mais alcance. Uma pessoa que acessa os meus vídeos hoje e não entende nada do que eu falo, por não se dar muito bem com a língua portuguesa, ela sai e não volta mais. Eu não faço isso de adotar uma linguagem muito simples, justamente como meio de selecionar o público e poder contar com um mínimo que seja de pensamento crítico, pois só se desenvolve pensamento crítico com o conhecimento cultural. E se a pessoa é capaz de entender o que eu falo, é sinal de que ela dispõe de conhecimento suficiente para analisar o que eu digo e, por fim, tirar as suas próprias conclusões. Eu ia gravar esse vídeo só para dizer isso, mas vamos aproveitar o embalo e ir um pouco mais longe. Eu acabei de dizer que considero meu trabalho como entretenimento. É verdade. Não tenho a pretensão de ensinar ninguém, mas devo confessar, se eu já não fiz isso em algum outro momento, em outro vídeo, que eu sempre tive uma certa preocupação em fazer o bem. Pelo menos era assim que eu considerava isso
desde criança. Eu lembro que teve uma vez, eu tinha 8 anos, isso foi em 1983, que foi a primeira vez que eu fiquei sozinho em casa. Era um domingo, e eu estava assistindo Silvio Santos, acho que era o Domingo no Parque, um programa voltado ao público infantil. E a certa altura ali eu vi ele distribuindo dinheiro, né? Acho que ele faz isso até hoje, não sei, faz muitos anos que não vejo, e prometendo casa própria, devia ser o carnê do baú, coisa parecida. É claro que aos 8 anos de idade eu não dispunha de conhecimento suficiente para saber que Silvio Santos é um grande empresário e que o que ele dava para as pessoas fazia parte de um negócio muito lucrativo para ele mesmo. E não tem nada de errado nisso. Mas o que me ficou na mente foi o que eu considerei como uma grande bondade por parte dele. E foi a primeira vez na vida, que eu me lembre pelo menos, que eu pensei em ser como alguém. Eu queria ser Silvio Santos para ajudar as pessoas. E depois disso, ao longo da vida, por vários caminhos diferentes, eu acho que todos, quase todos eles religiosos, eu achei que o melhor que eu poderia fazer na vida seria ajudar as pessoas. Pelo menos é a coisa mais nobre que eu percebi na vida até hoje. Eu tinha muito prazer em trabalhar nos centros espíritas, no meu período espírita, e ajudar as pessoas. Já varei madrugadas adentro, respondendo e-mails e mensagens no Facebook, de vez em quando faço isso ainda, de pessoas que passavam por grandes conflitos pessoais ou por períodos difíceis na vida. E eu percebo claramente hoje que isso também é uma forma de egoísmo, porque eu só fiz isso porque isso me fazia sentir bem. Eu esclareço isso para não passar por santo, coisa que estou longe de ser e nem sequer não tenho e nunca tive a pretensão de ser. Mas permanece de alguma forma em mim uma necessidade íntima que eu não saberia explicar exatamente de onde vem, talvez uma forma de condicionamento, sabe-se lá. Mas uma necessidade íntima de tornar a vida dos outros de alguma forma melhor. Eu já comentei algumas vezes aqui que eu passei fome na infância. Algumas vezes nós fomos ajudados por alguém e isso foi muito bom na hora. Mas eu valorizei muito mais, eu fui muito mais grato ao longo da vida às ideias que eu recebi de presente. Nos momentos mais difíceis da vida eu sempre fui efetivamente ajudado por ideias, não por coisas materiais, por mais que a fome doa. Eu tenho um corpo perfeito que me permite sobreviver por conta própria, sem depender de ajuda alheia, mas eu já dependi, em alguns momentos da vida, de ideias que me mostrassem outra maneira de encarar as coisas, ou que me servissem como ferramentas para viver melhor, para, de um modo geral, ser mais feliz. Como eu disse há pouco, o público muda, né? Alguns vêm e vão. Tem gente que me acompanha, que me acompanhava há 10 anos atrás e que me reencontra agora. Tem alguns que me acompanham com uma assiduidade e outros que aparecem e desaparecem. Eu não posso querer adaptar o meu conteúdo ao público. Isso seria muito artificial, né? Eu seria artificial se fizesse isso. Mas eu devo avisar que cada vez mais meu trabalho vai se direcionar. Isso vai acontecer aos poucos, provavelmente, mas vai se direcionar para a autoajuda. Eu poderia fazer como muitos fazem, criar um novo nome para isso, pois eu sei que a simples palavra, né, a simples expressão autoajuda, ela já está coberta de contornos pejorativos, mas isso não é problema meu. Porque eu deveria me importar sobre o que as pessoas pensam sobre autoajuda, né? Autoajudar-se, ajudar a si mesmo, é o procedimento mais nobre que um ser humano pode praticar na face da terra. Ajudar a si mesmo é uma atitude nobre porque nós afirmamos a nossa autonomia e a nossa autossuficiência.
Claro que nós sempre temos que lembrar que ninguém pode ser totalmente autossuficiente. Todos nós, em maior ou menor medida, precisamos em algum momento uns dos outros. Mas quanto mais conseguirmos nos bastar a nós mesmos, melhor. Muitos frequentadores de igreja, né? Muitos frequentadores de consultórios médicos e psicológicos não precisariam gastar o seu dinheiro com dízimos e consultas se ajudassem a si mesmos. E esse é um dos motivos pelos quais a autoajuda é tão depreciada em alguns círculos. Sempre há interesses envolvidos. Ou você acha que não? Por falar em interesse, né? Antes que alguém pergunte, é evidente que eu também tenho meus interesses. Quais são meus interesses? Em primeiro lugar, eu tenho muito conhecimento para ficar com todo ele só para mim mesmo. Eu só faria isso se eu pudesse efetivamente me retirar da sociedade. E eu só não fiz isso ainda porque eu tenho uma filha que ainda depende de mim, né? O resto já é tudo adulto, se vira muito bem. Em segundo lugar, isso não pressupõe uma ordem, é só um segundo motivo, o prazer em ser útil ao próximo. Aquela máxima de que quando nós ajudamos o próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos, é absolutamente verdadeira, desde que façamos com sinceridade, né? Desde que aquilo que nós façamos seja sincero. Já aconteceu, por exemplo, de eu dar esmola para o mendigo e me arrepender na hora. Pô, dei 20 pila para o cara ali. Puxa vida, foi no impulso, né? É claro que assim eu não estou me ajudando, né? Porque não foi sincero, mas às vezes é. Em terceiro lugar, embora eu não seja um youtuber, pois não sou profissional, YouTube não é minha profissão, o YouTube me proporciona nesse momento um tipo de interação e um tipo de notabilidade que de um modo geral me agrada. E é uma porta aberta para o caso de um dia eu deixar a vida em sociedade e viver num lugar afastado, como eu já quase fiz um tempo atrás, e só não mudei de vez porque não tinha acesso à internet. Mas como eu disse, hoje eu simplesmente não posso fazer isso, né, por questões familiares e também financeiras. De qualquer forma, aproveitando o ensejo dado pelo comentário do Edson, eu reitero aqui algo que eu já disse outras vezes, mas acho que faz algum tempo que eu não digo. Não me veja em momento algum como um guru, como alguém a ser seguido. E eu preciso dizer isso porque muitas pessoas me procuram, principalmente no Facebook, e às vezes procuram por outros meios, até por meios de conhecidos meus, para pedir ajuda para coisas que simplesmente eu não posso ajudar. Né? Então foque nas ideias expostas, analise essas ideias para ver em primeiro lugar se elas são relevantes e se você achar que sim, se elas podem de algum modo prejudicar alguma área da sua vida. Nunca saberemos a verdade, né? com V maiúsculo. O que podemos fazer é evitar a mentira e construir narrativas confortáveis que não se associem com a mentira. Somos capazes de acreditar em qualquer coisa, dependendo do nosso estado de espírito, que pode sofrer muitas alterações, muitas variações ao longo da vida, e às vezes até de um dia para o outro. Para evitar a adoção de crenças prejudiciais, convém analisarmos as ideias em si mesmas e o que essas mesmas ideias são capazes de produzir se forem colocadas em prática. Mas sabe que esse comentário do Edson foi feito já há algum tempo, eu não tive tempo de responder antes, mas parece até que o tiro do Edson saiu pela culatra, embora eu acredite, claro, que ele fez esse comentário movido pelas melhores intenções. E tanto acredito nisso que estou tratando desse assunto por causa do comentário dele. Mas depois de ler esse comentário, me dei conta de que isso que ele falou, né, isso é um cuidado que eu tenho
isso de não criar um sistema e coisa e tal. É um cuidado que eu tenho desde 4 anos e meio atrás, quando eu criei o canal Questionando Crenças, que na época que eu criei se chamava Questionando o Espiritismo. Como eu sabia que naquele momento estava tratando de um tema muito sensível, né, que poderia abalar a fé de muitas pessoas, eu me propus a não pedir para ninguém se inscrever e fazer aquela coisa toda, né? Quem parasse ali seria por sua conta e risco. Aqui neste canal, anos atrás, no meu período espírita, eu pedia para as pessoas se inscreverem. É só você acessar um vídeo do meu período espírita para ver. E hoje isso simplesmente não faz mais sentido. Então tá aí, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, assine as notificações e deixe o seu comentário que eu sempre leio. E se for do seu interesse, analise a possibilidade de ser membro do canal. Dito tudo isso, muita força e paz para você.